Quando o Tyler, The Creator, lançou oficialmente seu quinto álbum, Scumfuck Flower Boy, ele foi quase que imediatamente reconhecido como seu melhor projeto, mudando como fãs e críticos o viam, abrindo porta para projetos tão ambiciosos quanto o próprio Flower Boy. E o que eu quero fazer nesse vídeo é analisar como isso veio a ser, o que tem de tão especial nesse projeto e a dicotomia que seu próprio título invoca. Sem dúvida, o meu foco aqui é falar do quinto álbum, mas nesse caso é importante olhar para o que veio antes e entender que essa dissonância entre seu lado mais agressivo e sentimental não de fato existe. É tudo parte da mesma coisa, da mesma pessoa. E nós já conseguimos ver isso bem no começo da discografia do Tyler. Bem no começo. Uma coisa engraçada sobre o seu primeiro álbum, Bastard, é o quanto ele é recheado de ódio, tipo, muito ódio. Yo, fuck nigga ass on fucking beats, fuck nigga ass hype beats niggas. O Tyler narra histórias de abuso, sequestro e canibalismo, do tipo que faz você com 15 anos ouvir e se sentir um garoto mau. Mas quando você escuta como adulto, você começa a apreciar mais as coisas de verdade que tem aqui. Óbvio, isso não é desculpa para as coisas nojentas ditas, e eu em nenhum momento desse vídeo vou tentar argumentar que essas coisas são algo bom e que o Tyler é algum tipo de gênio incompreendido. Às vezes ele só faz coisas erradas, e saber ou não disso não isenta ele. Mas essas coisas serem erradas não tornam a obra algo ruim. É na verdade esse o problema. Existem obras de arte que eu não saberia descrever como nada além de o mais perto da perfeição possível, que também estão cheios de questões, no mínimo, duvidosas e insensíveis. Obras que lidam com o politicamente incorreto, então, são mais fáceis ainda de se perderem num caminho onde nada é contado ou desafiado. Só existe um policiamento das normas da sociedade. Por sorte, o Tyler não se encaixa nisso, muito menos Bastard. Mesmo através de um personagem caricato, tudo aqui é muito honesto, e isso acaba elevando toda a obra por extensão, porque outra coisa que muitos vão dizer sobre o Tyler dessa época era o quanto ele não ligava pra nada, focando só nas coisas mais erradas e ofensivas, mas na realidade essas pessoas são fãs edgelord revoltadas com o Tyler por ter virado gay, porque as coisas ofensivas não era tudo que tinha no álbum, não era tudo que o texto queria dizer, é só escutar o álbum. O cara liga tanto que não aguenta nem estar vivo. O que Bastard tem de conteúdo problemático, ele compensa com valor sentimental e tópicos relevantes para a construção desse personagem que reflete algo da sociedade de onde o Tyler vem, indo de problemas de autoestima ligados à sua experiência como um garoto negro crescendo nos Estados Unidos, até problemas de abandono com seu pai e sua dificuldade para se encaixar no que é esperado dele pela sociedade. E o Tyler entrega isso tudo com muita víscera. Umas partes são nojentas e dá pra ver a silhueta perfeita de uma criança berrando por atenção, mas esse é um dos raros casos que vale a pena olhar de volta o retrato do garoto do canto, abandonado e solitário, o que faz piada com tudo e todos, que é extremamente triste e podre no fundo. Quando discutimos álbuns do Tyler, é comum que as pessoas se apeguem aos personagens criados para cada álbum que ele usa para divulgar e contar essas histórias. Isso vem desde Bastard mesmo, com o protagonista sendo o Tyler, mas também o Ace. Isso é porque nenhum desses nomes representa totalmente um personagem, mas também são mais que um alter ego. É uma pessoa de mentira falando sobre outras pessoas de mentira. E nessa transição acaba vazando algumas verdades. Essas coisas profundas e que marcam ele ficam evidentes, talvez até mais evidentes por ter tantas outras opções de personalidades. E por mais que existisse uma resistência dele a amadurecer, o impacto que ele causou nas pessoas estava finalmente acompanhando ele, tornando inevitável sua vontade de explorar questões mais profundas nas suas músicas. Em Colossus, ele reflete sobre sua relação com o próprio público, coisa que viria a ser mais e mais comum nos seus últimos álbuns, com um clipe inteiro basicamente só sobre isso. E quanto mais tempo passava, mais o Tyler reavaliava sua forma de criar álbuns. Essa bagagem do que ele fez e o que ele era acabam revelando a inevitabilidade do seu quinto álbum. A mescla do que ele queria colocar pra fora há muito tempo em letras, com músicas que não se preocupavam em se encaixar num contexto de rap que ele estava inserido. Dito pelo próprio enquanto fazia Cherry Bomb, ele não estava procurando uma conexão profunda com esse projeto. Ele só estava querendo fazer música, soltando o que tinha dentro dele sem nenhum tipo de regras ou mediações, o que se mostra na frequente bagunça que o álbum se encontra do começo ao fim. O que, só pra deixar claro,
não significa que o álbum é ruim. Foi uma escolha criativa que permite que o espectador viaje de forma mais livre através do álbum, sem um comprometimento emocional, mas não sendo privado de um também. E foi só por ele fazer esse álbum dessa forma que ele se sentiu livre para explorar em algo mais ambicioso no seu próximo álbum. E melhor até agora, nasce então Flower Boy. O álbum já abre com Tyler ponderando sobre seu status de famoso e como isso viria a afetar sua saúde mental, como essa exposição constante acabou afetando ele, sem falar em questões raciais e de sexualidade. Tudo isso é apresentado a nós em questões de segundo entre uma linha e a outra, enfatizando o quanto essas perguntas são passageiras, mas também fixas de certo modo. Elas não o deixam em paz. Nesse momento de intimidade profunda e solitária, o Tyler abre mão do seu ego e se permite afundar, para que ele possa talvez finalmente saber se faria alguma diferença, se alguém iria notar. Um desejo autodestrutivo impulsionado pelo seu consumismo desenfreado. O vazio presente na sua vida não pode ser preenchido, não importa quantos carros você compre, quantas estradas você dirija ou quantos fãs você tenha. Ele segue para cantar sobre sua própria culpa em desejar uma versão idealizada das coisas. Coisas essas que existem somente nos seus sonhos, quando ele fecha os olhos. Seja uma visão que ele tem ou quer ter dele mesmo como artista, ou alguém que exista, ou que ele queria que existisse. Uma pessoa que poderia ser tudo o que ele quer e precisa, mas que no fim acaba se revelando também como só mais um sonho. No seu clipe ele invoca a imagem de soldados prestes a marchar para uma guerra. Como tudo nesse álbum, o porquê disso fica aberto à interpretação, mas a mais clara que eu vejo é essa força do mundo material, impiedosa e conhecida por tirar coisas das pessoas. Talvez tire dele também essa noção idealizada de alguém. Temos essa mescla de temas românticos, típicos de músicas de amor, com outros temas do álbum. Idealização e como se formam essas imagens e o que diz sobre nós que atribuímos valor a elas. Sendo Tyler aqui ambos figura amorosa, pública e artística por trás de tudo. E várias das tensões que existem por estar nesse meio artístico são aqui representadas de formas surrealistas. O caso mais óbvio presente em Who That Boy, onde o Tyler se aprofunda em raça, sucesso e toda a questão de odieísmo que isso invoca, com um artista preto tendo o rosto desfigurado e então substituindo com um rosto branco. Uma metáfora para a transcendência racial que o acúmulo de saúde cria. Você pode ter nascido preto, mas não precisa continuar a ser. Isso só depende do quanto de dinheiro você tem. I'm not black, I'm OJ. O que acaba por limitar artistas pretos a dois caminhos. Ou você se compromete com sua comunidade e não se vende, limitando o quanto de saúde você pode obter, ou você faz o máximo possível para emular a branquice que tanto envenena sua própria comunidade. Mas mais do que simplesmente apontar que isso acontece, o Tyler toma uma posição aqui. Ele escolhe ser o vilão, incorporando essa demonstração de saúde e egoísmo de forma orgulhosa. Em essência, ele usa desse espaço na mídia absurda para realizar a fantasia de tomar o lugar de outro, de se filtrar com sucesso em uma cultura que te rejeita para viver confortavelmente. O Tyler acaba encontrando liberdade nesse absurdo, em viver só por ele mesmo, o que acaba por revelar a grande farsa de que isso é uma história, porque isso já acontece no mundo real. Claro, ninguém tá tendo o rosto arrancado, mas toda a questão de cunning é algo que já existe e é debatido na cultura negra há muito tempo. Pessoas que escolhem ir por esse caminho não seriam vistas como badass, elas seriam o Drake, ou pior, o Kanye. E não é como se esse potente egoísmo e egocentrismo do Tyler não fosse confrontado. É o que leva muito de seus personagens à sua própria desgraça, com o exemplo mais claro disso sendo Igor, que não à toa veio logo depois de Flower Boy. Acaba que quando o Tyler tenta fazer um trabalho mais maduro e emocionalmente honesto, ele não consegue evitar de levar esses pedaços de outros trabalhos dele consigo. E é por ter ambas essas partes, e o Tyler não negar a nenhuma delas, que o álbum consegue ser honesto, consegue ser real. Coisas que têm conexão com amor e romance permeiam todo o álbum. O desejo, mas também medo de vulnerabilidade, que aqui se entrelaçam com Tyler tanto como artista, como também uma pessoa. Não é à toa que Flower Boy é extremamente gay, e não é à toa que isso tudo se conecta tão bem com a vivência LGBT. Sair do casulo, como sair do armário, e até esse lugar escondido no jardim, como experiências gays que ele teve com outros caras. Viver escondido, incapaz de ser,
de amar alguém, chegar à intimidade de lembrar dos seus olhos ao fechar os meus. Como eu teria coragem de viver algo assim? Eu não tenho. Essa conexão profunda pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida, mas é exatamente isso, né? Pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. O quão assustador é isso. Esses casos que nós tivemos não foram só isso. Tem algo mais profundo, enterrado, preso em seus olhos, na minha garganta. Você não vai me revelar nada e eu tenho muito medo de perguntar. Nós escondemos tanto sentimentos que não vão embora que acabamos escondendo a tristeza também. Mas esse tipo de vida é solitária e assassina. E no potencial do que você poderia ser, do que poderia viver, que se esconde esse monstro te separando de tudo e todos, te atormentando eternamente. Não medo do mundo exterior, mas de si mesmo. A possibilidade de ser conhecido, de ser realmente conhecido por alguém. Isso nunca foi uma opção. O que me resta é voltar para aquele mesmo lugar, cheio de flores, onde nos beijamos pela primeira vez, onde nos amamos. E eu espero que a minha lembrança disso seja o suficiente para me carregar para frente. Mas nunca é. O Tyler então ignora esses sentimentos. No fim, não vão importar. Ser honesto é entender também que você pode acabar em lugares sombrios. Acabar revelando coisas de que você não tem orgulho. Isso faz parte de criar algo significativo. Colocar seus erros na sua arte acabam tornando ela mais humana, mais empática. Errada como nós muitas vezes nos sentimos. Absolutamente sozinhos. Como se nunca tivesse existido nenhum outro ser. Só essa solidão. Mais evidente que nunca na sua música mais triste, onde o Tyler canta sobre seus shows lotados e status de celebridade e como nada disso preenche, como ele quer fugir disso tudo em busca de algo real, alguém para que ele possa ligar. Como alguém consegue ter tanto e não ter nada? E essa acaba sendo uma música bem reveladora. São inúmeras as construções de conceitos e ideias só para que no fim tudo se desarranje e vira só uma súplica por companhia, por ser entendido e desejado. Afinal, é isso que leva todo artista a fazer arte, a nossa necessidade de atenção, de ser ouvido. Uma forma fácil de arrumar essa atenção é falar merda controversa, mas não vai existir nada de valor nas relações que você vai criar através disso. Não. A arte madura, comprometida com seu propósito, tem algo a falar, seja por sua fala direta ou só o que você interpreta dela, porque não se entende arte. Você conversa com ela, acaba sendo revelado algo sobre você nisso tudo. E fazer isso exige coragem, mesmo que você acabe com a música sobre o quão solitário você é. A determinação de destruir o próprio ego só para entregar algo majestoso. Isso é o que define Flower Boy. A consciência que não podemos simplesmente nos desapegar do passado, da imagem que criamos de nós mesmos. Por isso que a persona desse álbum mal se parece uma persona. É só o Tyler. E não importa se o Tyler não soubesse disso antes, agora ele sabe. Scumfuck Flower Boy é sobre muitas coisas. E existem várias escolhas curiosas a lugares onde o Tyler nos leva e o que essas coisas revelam sobre nós. E mesmo correndo o risco de trair seu próprio álbum com um final otimista, ele entrega do mesmo jeito, porque ele é assim. Enquanto algumas pessoas podem jogar como ingênuo, eu acho que é muito mais impactante do que simplesmente se perder no desespero, coisa que vemos acontecer durante o álbum. Ele poderia muito bem ir por esse caminho, mas não. Temos um final acolhedor, mesmo que o mundo e as pessoas ao redor do Tyler nem sempre tenham sido acolhedoras com ele. Não é arte só como meio de desabafo, ele quer mudar as coisas, ele quer ser o que não foram pra ele, tomar responsabilidade, coisa que eu nunca achei que eu ia falar sobre o Tyler, The Creator. No final do álbum ele fala sobre o que ele teve que aprender por conta própria, porque ele não quer continuar num mundo onde as pessoas precisem aprender isso sozinhas. Por isso ele faz o que ele faz, por isso ele cria essas coisas. Não, você não é louco por se sentir assim, eu também sinto isso, eu também me amo, e também me odeio, eu também sou falso, eu também queria ser amado. E fazendo isso, o Tyler entrega esse humano pra nós, através de
música. E no final de tudo, ele nos fala que, ironicamente, para uma pessoa com tantas personas, o que mais importa é ser você mesmo. Aproveite o agora. Hoje. 2, 3, 4.